Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um podcast de Engenheiro para Engenheiro. Eu sou o Emerson e o podcast de Engenheiro para Engenheiro foi organizado pelo Grupo Equation para conectar engenheiros. E como é que a gente faz isso? A gente traz a carreira dos engenheiros e como eles são inspiradores para outros engenheiros. Eu sou o Paulo e aqui queremos justamente mostrar a carreira, né, como o Emerson comentou, das pessoas que estão passando por aqui para vocês mesmo verem que a engenharia realmente traz resultado e você consegue ter boas oportunidades na vida, né? E hoje estamos aqui com ele, tá? Que trabalhou aí já desde a parte de técnico, né? Ele que estava em uma empresa e saiu para empreender. Tem algumas histórias aí que ele comentou que, inclusive, achava que ia fazer engenharia e acabou tendo algum percalço na engenharia que ele vai contar pra gente. Diz que é uma surpresa, né? Nem a gente sabe, nem a gente sempre nos bastidores tem um spoilerzinho, pessoal. Ele disse, eu vou querer contar para ver a reação de vocês na hora. E para abrir aqui o espaço, né? E eu vou dar uma filada aqui no LinkedIn. Graças a Deus, o LinkedIn aí, a Microsoft comprou aí, agora a gente consegue ver aqui, né? Mas ele que começou na área administrativa, inclusive na parte de escritório, né? Depois foi para Uzi Minas, em São Paulo, grande indústria de metalúrgica, né? Referência aí no Brasil como um todo, tá? Inclusive tem uma grande planta lá em Minas Gerais. Depois virou técnico de planejamento. Aí, enquanto estava cursando engenharia, né? Foi subindo como técnico, depois já foi para coordenador de planejamento, né? Para parte de gestão. Depois engenheiro no estaleiro, inclusive aqui em Pernambuco. Teve a mudança de São Paulo para Pernambuco, que geralmente é o pessoal de outros estados do Nordeste que vai para São Paulo. Ele veio para cá, né? Para depois empreender e abrir o negócio aí na parte comercial, que é onde ele está hoje, né? Ele é paulista e seja muito bem-vindo, viu, Gustavo? Gustavo Rocha. Olá, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Paulo, Emerson. Acho que é uma satisfação a gente abrir um pouco sobre a engenharia, falar um pouco da história, fazer a fomentação do mercado. Acho que tem que valorizar a engenharia. Não é só medicina, outras disciplinas, não desmerecendo, mas a gente tem que valorizar a nossa engenharia e engenharia verdadeira, né? A gente tem que ter a essência que tínhamos no passado de querer ser engenheiro, né? Então, eu espero contribuir um pouco com vocês, com o público. Vamos em frente. E eu já vou puxar aí nesse papo de querer ser engenheiro, né? Você estava contando aí que gerou essa curiosidade, Paulo já apimentou essa curiosidade aí. Você sempre quis ser engenheiro? Olha, veio de pequeno. Eu, na verdade, sempre fui aquela criança curiosa de desmontar o carrinho e depois o resta um, né? Na hora de montar, não monta direito ali o carrinho, falta uma peça e tal. Sempre fui muito curioso nesse sentido de, cara, fazer bugiganga. E nisso, quando eu era pequeno, meu pai estava construindo. Então, meu pai praticamente construiu uma parte da casa, né? Ele estava começando ali carreira, dividindo entre o trabalho e construir a casa, o nosso lar, né? A gente morava de aluguel. E dentro disso eu me via muito dentro da parte civil, né? Então, na parte de construção, fundação, eu vi meu pai fazendo fundação, acabamento. Então, estava dentro daquele ambiente e eu me enxergava ali como um engenheiro civil, até a minha parte da adolescência. E quando eu comecei na minha formação técnica, eu acabei indo para o Senai. Na época, na cidade que eu nasci, né? Eu sou de São Paulo, Cubatão, né? Na Baixada Santista. É um dos maiores polos industriais aqui na América Latina. Então, lá era muito fomentada a parte industrial. Não tinha uma característica na área de construção civil. Então, eu comecei a fazer cursos especializados ali na parte de indústria. Desenho, na parte de mecânica. Depois fui me especializar na parte de gestão de projetos, enfim. Muito voltado à indústria. E meu pai também, ele é da área industrial, né? Meu pai começou também no chão de fábrica, chegou, inclusive se aposentou recentemente numa grande multinacional, na Dow Química, como coordenador de manutenção. E eu via meu pai ali naquela parte industrial, então fiquei um pouco ali naquela dúvida, né? Já estava ali cursando, né, dentro da indústria, mas eu tinha aquela vontade de ir para a área civil. Então, quando eu fiz a matrícula na universidade, eu estava muito em dúvida qual carreira eu ia seguir. Na verdade, até o meu segundo ano, eu estava muito em dúvida se eu não ia mudar o curso. Mas, enfim, me formei como engenheiro mecânico. Assim, eu tô percebendo que você tem muito orgulho do seu pai, né, Gustavo? Sim. Assim, dá para ver, até pelo seu jeito de falar. Então, conta um pouquinho, porque
Você já falou que ele trabalhava e tinha que construir a casa. Imagino que foi difícil essa época, né? Que tinha uma sobrecarga de trabalho. Como é que foi? Ele é realmente uma inspiração para ti? Demais, cara. Meu pai... eu sou paulista, mas meus pais são nordestinos, são sergipanos. E, por incrível que pareça, os dois se conheceram em São Paulo, não se conheceram em Sergipe. Meu pai foi para São Paulo aos 18 anos na busca do sonho de trabalhar, né? Meu pai não tinha formação nenhuma, então começou como ajudante. E acho que em 94, 95 que ele entrou na época na Dalquímica, né? Então ele começou ali como encanador. E muito do que eu aprendi também na parte de cursos era que eu fuçava ali a pastinha do meu pai. Meu pai tinha uma pastinha da Protec. A Protec era, não sei se ainda é, né? Mas era uma das maiores escolas técnicas na área de desenhos industriais. E eu fuçava ali a pastinha do meu pai, tinha um escalímetro, tinha um transferidor, um esquadro. Eu sempre fuçava ali a pastinha dele, curioso, vendo o desenho e tal. E meu pai ingressou na Dalquímica, diretamente pela fábrica. E nisso, meu pai foi crescendo ali dentro da indústria, né? Voltou a estudar. E um pouco também dessa característica da engenharia, acho que foi pelo sonho também do meu pai um pouco, porque ele não se formou engenheiro, né? Apesar de ter chegado a um cargo de liderança, ele não teve formação, ele teve formação técnica, e um sinal muito bom, né? Porque 30 anos dentro de uma indústria não é para qualquer um. Então foi, acho que isso que me inspirou um pouco também nessa questão da engenharia mecânica, né? De sair da civil e ir para mecânica, acho que também fez muito esse ponto aí. Aí você fez curso técnico no Senai, o técnico em? Mecânica. Mecânicas. Eu tenho técnico em mecânica e fiz especialização na parte de desenhos. Fiz leitura e interpretação de desenhos, desenho mecânico, desenho de máquinas, desenho de tubulação, e depois fui para o CAD. Eu não cheguei a fazer, hoje é o inverso. Hoje você vai na universidade, todo mundo só sabe operar o CAD, mas o desenho na prancheta todo mundo esqueceu. Infelizmente, é uma coisa que isso também a gente precisa valorizar na engenharia. Que tem que ter a base técnica. Óbvio, tem outras características que a gente tem que desenvolver, principalmente se for para a área de gestão, mas tem que ter um pouquinho dessa essência técnica também para ter base. A gente enxerga um pouco dessa dificuldade hoje na engenharia e tem que ter essa característica para ser um bom engenheiro, né? Fazer parte de desenho técnico mesmo, Desenho entender técnico. como é que funciona, né? É engraçado porque eu estava no LinkedIn, aí eu conheci a Isis Vidal, tá, Isis? Novamente citando você aqui, que ela trabalha na Cagil, tá? Ela é engenheira de projeto lá, e aí ela montou todo o projeto, acho que foi elétrico, tinha planta baixa lá, tudo à mão, apesar de a gente já ter softwares específicos lá, e eu fiquei, fascinado. Na época que eu fazia desenho técnico à mão, foi na época da faculdade. Depois que me formei, nunca mais vi isso. Caramba, né? eu era ruim em desenho. Tô lembrando aqui vocês falando. E falta essa capacidade de a gente, como engenheiro, realmente entender aquilo que a gente está fazendo. E por isso que ela imprimiu, porque ela disse que ela via com mais detalhe tudo ali na palma da mão e ela conseguia fazer uma correção de maneira mais assertiva, né? E aí cita justamente o que você falou, né? Que as pessoas estão deixando de estar ali entendendo realmente mais criticamente o porquê e aprender, né? Eu acho que a transição é perfeita. Você ter ferramentas... Eu, na época da universidade, ainda cheguei a operar ali o Solid, estava começando... Fiz curso de 3D do CAD e é perfeito, só que a base tem que existir. Hoje a gente enxerga muito problema com projetos. Eu pego, às vezes, eu trabalho na área comercial, então... Por semana a gente recebe umas 15 demandas de projeto. E é difícil você encontrar um projeto perfeito. Porque hoje tem operadores de softwares. Eles não são projetistas. Que é um projetista criar. Principalmente quando a gente fala de uma obra brownfield. Você tá pegando ali um projeto que é completamente uma obra que está cheio de interferência, uma indústria que está em funcionamento, não tem projeto, não tem nada. E você pegar um projeto que não bate nada com nada, lá na frente vai dar problema. Então, tem que ter essa característica de enxergar, ter o tridimensional, e o software ajuda, só que tem que entender, fazer uma boa vista, um bom corte, uma boa lista de material. Isso está faltando no mercado, infelizmente, porque temos operadores de softwares, e eu acho que não é essa questão. A gente tem que especializar as pessoas para que entendam as regras. Tem lá a norma da BNT para desenho, com as regras, como é que você faz vista, corte, os detalhes sobre linha,
tudo isso tem descrito e são coisas antigas. Essa semana, inclusive, eu postei no LinkedIn, foi até um pouquinho polêmico, falando um pouco na parte de gestão de projetos. Muito se fala em diversas metodologias que inclusive agregam em relação a projetos, a parte do BIM, a WP, e algumas pessoas acham ruim quando a gente fala isso. É fundamental essas metodologias, só que se não entender da base, o básico, entender do ciclo PDCA, entender como faz pelo menos um cronograma à mão. Eu aprendi na época da Uzi Minas, com caras com 40, 50 anos de planejamento, eles chegavam, cara, você tem que fazer o histograma na mão. Mas por que fazer na mão? Não dá pra fazer no Excel? Não, porque você tem que entender a lógica, o raciocínio, se a pessoa vai conseguir estar dentro daquela atividade. Então tinha todo um detalhe para fazer isso, mas isso hoje eu vejo como um destaque que era o quê? Fazer o pensamento nosso, a nossa visão tridimensional do serviço, de conseguir enxergar o serviço num todo, a dificuldade que a gente vai ter, principalmente para quem trabalha com planejamento, na área de projetos, a gente tem que enxergar a dificuldade do projeto e já sanar isso antes, e não deixar para ocorrer lá na obra, né? Então eu acho legal. Acho legal isso que você está trazendo, Gustavo, porque é aquele dilema, né? A tecnologia, ela realmente veio para aumentar muito a produtividade. Isso acontece. Mas eu acho que as pessoas estão confundindo o que é aumentar a produtividade com também você não saber fazer nada. O que é que acontece? Você estava falando aí de estar se formando operadores de software. O que é que vai acontecer com a IA é que provavelmente esses operadores que só operam software, que não entendem do processo como um todo, vão acabar sendo substituídos por robôs de maneira mais fácil, né? Um ponto só para citar, a gente teve a conversa com o Fabrício, que é professor de uma universidade, né, federal, e ele comentou justamente isso. Ele quer que os alunos... Vai ter matérias que alunos vão poder usar inteligência artificial, mas matérias que não, vai tentar proibir. Por quê? Porque como chegar naquela resolução do problema que é importante para o cara realmente entender, inclusive o que a própria IA traz. Por quê? Dando exemplo do ChatGPT que usa a LLM, né? Então ela vai te perguntar ali e às vezes, mesmo que você enriqueça aquela base de dados para ele ser mais preciso, né? Pode soltar a alucinação que não tem nada a ver com nada. Se você não tem capacidade cognitiva de dizer que aquilo realmente é uma coisa que faz sentido, você vai simplesmente se tornar um operador de software, de IA, e no final da conta vai replicar coisas que não fazem nenhum menor sentido, achando que está fazendo um bom trabalho. Acho que você não entende, né? Você Exato. Só está fazendo e não entende. A questão da IA é uma questão que está sendo levantada hoje. Eu falo muito na empresa sobre isso. Falo, olha, a IA ela não vai substituir o teu trabalho, mas tem que ser uma ferramenta para que ganhe em questão de produtividade. Porque ela, de fato, não vai substituir. E a IA ela tem que ser bem alimentada. Não adianta você fazer as perguntas erradas, o prompt errado. É usar isso como uma ferramenta. Se as pessoas souberem usar como uma ferramenta, não vai ser um operador de IA. Ela vai usar a ferramenta a favor do seu trabalho, da sua produtividade, melhorar, tirar dúvidas. Eu mesmo uso para algumas questões que eu já estou moldando, que é justamente a gente precisa ter isso como um fator de produtividade, mas não achar que a IA vai substituir os meus funcionários. Não existe isso. Mas é saber utilizar a favor. É esse pensamento que... Eu falo muito da questão da transição em relação à máquina de datilografar para o computador. Se a gente ficar achando que vai ser contra a IA, não tem jeito, não tem mais volta, não vai voltar para trás, a IA não vai deixar de existir. Mas é como que a gente vai operar da forma correta e saudável. Também não adianta para sair substituindo tudo na universidade, no dia a dia, mas é ajudar, fazer ao favor para avançarmos em produção, né? Não, bacana. E dentro disso, Gustavo, que tu tá trazendo, dessa tua entrada na faculdade, né? Isso, imagino aí, pelo que você tá falando, no começo dos anos 2000, não é isso? Não, também não sou tão velho assim, não. Eu comecei a trabalhar em 2008. Em 2009 eu ingressei na universidade. Entendi, porque o currículo é extenso, a gente sempre acha... Não. Começou novo. E aí eu iniciei em 2008, iniciei numa empresa eu trabalho há 18 anos aí nessa questão de terceirização de serviços, então eu sempre estive do outro lado da mesa prestando serviços, eu gosto muito dessa área. Hoje eu não consigo me enxergar sendo, por exemplo, um contratante. E aí iniciei minha carreira numa empresa prestadora de serviço de manutenção eletromecânica e pintura, e o meu primeiro contrato que eu caí era um contrato de pintura, não conhecia nada. Então, peguei muitas características ali. Fui para a universidade,
Aí você vai conhecendo outro mundo, né? Vai conhecendo a parte de mecânica. Primeiro a parte de física, matemática, mas quando você já vai entrando no terceiro ano, você já vai começando a ver algumas matérias mais voltadas ali à parte da engenharia. E nisso eu já fui crescendo também. Saí de auxiliar, já fui para programador na Uzi Minas, que era uma siderúrgica. Isso antes de entrar na engenharia. Isso, não, eu já estava na engenharia. Entendi. Eu cursei e trabalhava. Eu fazia engenharia e já trabalhava, né? Você trabalhava contratado, CLT Sim, no caso, sim, né? Sim. Como na Uzi Minas, né? Na Uzi Minas. Aí eu fui para Uzi Minas, fiquei 8 meses na Uzi Minas como programador de manutenção. Aí conheci quase que todo o processo também da siderúrgica. Ou seja, nem tinha experiência de estagiário antes. Não, nem tive Já foi experiência de direto estagiário. contratado. É. Que nem você comentou que é uma área de polo fabril muito forte, né? Que é Cubatão, né? Como foi esse desafio? Logo na indústria, ainda fazendo faculdade, mesmo tendo referência como pai que está na indústria, né? Foi fácil ou não conciliar essa rotina de trabalho e estudando? Não foi. Não foi tanto que eu parei 3 vezes a universidade. A época que eu assumi um cargo de coordenação, foi antes de vir aqui para Recife. Você assumiu o cargo de coordenação antes mesmo de se formar? Antes mesmo de me formar. E na época era uma obra... A obra tava... Eu entrei na obra num consórcio, de uma empresa que eu já prestava serviço. Eu entrei nesse consórcio e assim, tava uma loucura a obra tava em atraso, tava tendo alguns problemas de fluxo de caixa, enfim, entrei e nisso saí de técnico e fui para coordenador, justamente por algumas tratativas que eu fiz ali. E nessa época, foi uma das épocas que eu parei a universidade. Tinha parado um pouco antes, parei nessa época que tava pegando fogo a obra, voltei, aí faltava 1 ano para eu me formar, foi quando eu vim para Recife, aí desse 1 ano eu tive que quase regredir 2. Aí eu ainda consegui negociar algumas matérias Você aqui. fala em faculdade, né? Regredir em faculdade. Porque eu transferi pra cá, né? Eu fiquei vi 1 ano fiquei 1 ano e meio sem estudar. Aí eu falei, olha, tem que voltar porque... E minha esposa também me incentivando, olha, volta porque você vai perder, volta porque você vai perder. Ela sempre me incentivando também pra poder... E você passou na universidade pública, né? Que é essa é Santa Cecília? Ou não, Santa Cecília não. Santa Cecília, ela... Na Baixada, não, pra área de engenharia não tem. Aí você ia ter que ir pra São Paulo, né? Então, eu estudava na Unisanta, mas a Unisanta ela é referência na Baixada Santista em relação à engenharia. Porque os professores eram da FEI, Mackenzie, da USP, então eram professores de renome. Aí você trancou ela mesmo para dar prioridade ao trabalho, no final da conta, né? E depois você se formou em engenharia, porque você começou em engenharia mecânica lá, depois você se formou em engenharia mecânica, né? Sim. Você acha que essa transição, vou focar muito mais em trabalho do que estudo, foi importante para ti? Olha, foi e não foi. Eu acredito que é uma balança. A gente tem que saber o que vai abrir mão. Eu sempre priorizei muito essa questão do trabalho. Mas eu vejo hoje, por exemplo, tem um amigo meu da época de escola. Nessa época que eu trabalhava como técnico, coordenador, ele era estagiário. Hoje ele está num outro cargo, óbvio, cada um teve seu destino. Né? Hoje ele é gerente de engenharia num contrato na RPBC em Cubatão. E ele tá em outra fase. O que eu vejo muito de diferença de quem não trabalhou na época da universidade para quem trabalhou é a questão da carreira, como foi desenvolvida. Hoje você vê que as pessoas entram como um estagiário, trainee em grandes empresas. É o que eu falei, eu vim numa outra característica. Eu sempre fui um prestador de serviço, gosto muito dessa área, tanto que hoje minha empresa é prestadora de serviço porque é o que está no sangue. Mas tem suas vertentes, tem a sua balança, os prós e contras. Acaba que a carreira vai sendo empurrada também, né, Gustavo? Você acaba não tendo tantas escolhas como uma pessoa que só teve a oportunidade de só ficar estudando, né? Então, tu tava falando que veio para Recife. Isso tu já tava com quanto tempo de empresa? Foi uma escolha tua vir para cá ou realmente foi esse contrato que pegaram aqui e disseram, você vai ou só tem outra... ou a outra saída... A época foi aquela crise que teve em relação a Lava Jato, enfim, tava aquela baixa de emprego. Então, qual era a minha opção naquele momento? Falei, olha, como o contrato é 3 meses, eu estava num cargo importante. Na época eu estava até procurando um emprego também para me manter, não tinha conseguido nada. Falei, eu prefiro fechar esses 3 meses essa obra, volto
vou perder um semestre, mas depois eu me formo. E era tipo assim, na minha cabeça eu ia conseguir alguma coisa para voltar, né? E desses 3 meses, a empresa ficou com contrato até 2019. Então, acabou prorrogando aí Quanto tempo ao todo, no caso? Foram quase 5 anos. Quase 5 anos aí. 4 anos e meio. 4 anos e meio. 3 meses viraram Só que eu já 5 trabalhava antes, né, nessa empresa, né, como coordenador. E vim pra cá também como coordenador. Aqui foi essa da Placentini. Que era um consórcio. Placentini Tessenge, Copex e assim Engenharia. A Placentini é grande. Inclusive, eles estão com obra aqui no Porto. Que agora é na Piatec e Reneste, HTB. E aí, entrando no início também, né? Pô, você estava lá como técnico, né? Enquanto estava estudando engenharia, que teve todo o desafio que você comentou, né? E depois você foi você se formou, né? Enquanto você trocou, na verdade, né? Tava focando no trabalho e depois de você se formar, quando veio para aqui, né? Mas como foi novo e para a parte de coordenação de obras e planejamento, né? Algo que você antes estava focado muito mais como técnico, né? Como operador ali. E depois tu começou a coordenar mais pessoas, né? Como é que foi lidar com isso? Um desafio. Porque você ser jovem, não ter... Você tem aquela característica de ter o respeito pelas pessoas. Eu trabalhava com pessoas mais novas do que eu também e tinha pessoas mais velhas no time. E era um contrato expressivo. É um grande desafio você moldar tudo isso e fora a expectativa do cliente. Também em questão da entrega da obra, a responsabilidade que você tem de prazo, de custo. Então foi uma grande responsabilidade essa daí que eu assumi na época. Na época tu coordenava quantas pessoas, Gustavo? Tinha 6, só da parte de planejamento tinham 6 pessoas e eu ficava também com um time de engenharia. Tinham 2 pessoas que faziam parte de projetos e as build. Tu precisou fazer estágio em algum momento ou não? Antes eu até pensei, quando eu estava na época na NM Engenharia, como técnico de planejamento, em dar uma folga, né, em questão de trabalhar para fazer um estágio, já pensando em uma grande indústria. Mas aí depois, quando eu assumi esse cargo, aí quando também a questão salarial mudou um pouco, então a gente muda um pouco a nossa... Não dá mais para voltar para trás. É difícil voltar para trás, né? Quando você sai de um cargo, você já está num cargo de coordenação, voltar para ser estagiário não era muito... Já não fazia muito sentido financeiramente. É porque acaba que tu já estava exercendo uma função de engenheiro, né? Sim. Sem ter o cargo, sem ter no currículo mesmo a formação. E aí depois dar essa regredida em relação à carreira é complicado, né? Aí eu pensei bem e falei, acho que é melhor continuar aqui. Compensou financeiramente pra caramba, né? Financeiramente compensa, mas assim, acho que o tempo também é complexo, porque eu perdi tempo também em relação à formação. Talvez tenha perdido outras oportunidades que eu não assumi fora, porque para um cargo de coordenação, hoje você não assume sem ter uma graduação. Então, pode ter sido que eu não tenha conseguido outras oportunidades, mas... Hoje o futuro está aqui, então tem a minha empresa. Também tem os seus porquês. Eu ia só citar que mesmo que consiga uma carga de coordenação e gestão, não sendo engenheiro, que você pode ter perdido a oportunidade, né, por ter focado no trabalho, sim, mas como referência teu pai também, que pô, mesmo técnico ali, com boa experiência que teve na indústria, não era engenheiro, mas conseguiu o cargo de gestão. Sim, né? Sim. Isso é importante. Tem essa característica também, né? Acaba que a gente está ali se espelha, né? Sim. Tem uma referência. E quero só voltar, rapidinho, que ele trouxe que tu fez a pergunta sobre quantas pessoas ele coordenam, né? E ele antes tinha falado sobre gestão de pessoas tão novo e lidar com custo e orçamento, né, de gestão de obras, né, e projetos muito grande, né? Qual era a cifra assim que tu gerenciava um projeto? Era milhões que tu lidava? Uma casa de 8 dígitos aí. Mais de 10 milhões. Você vê, né? Quantos anos você tinha? Tinha 24. Responsabilidade, 23, 24. Né? O que é uma cara esse de contrato 24, aí, qual foi a sacada, qual foi a virada de chave nesse contrato? Que também fez a questão da carreira. A época que eu estava na NM Engenharia, eu era técnico de planejamento, mas o meu gerente, ele passou algumas responsabilidades na parte de orçamentos. Porque a empresa era muito grande na época, a NM tinha 5 mil funcionários. E o comercial não ia fazer visita lá na Baixada Santista. Então, nós tínhamos um contrato
E às vezes tinha que fazer visita na Transpetro, visita numa petroquímica lá no polo em Cubatão. Então ela direcionava algum técnico, a gente ia com o encarregado, com o supervisor, e comecei a fazer a parte de composição de custo. E é difícil, hoje inclusive, é difícil a gente achar no mercado pessoas que queiram fazer a parte de composição de custos. E na engenharia mecânica, elétrica, tirando a parte civil que já tem um pouquinho de conhecimento, na área de orçamentos, que acho que vê um pouquinho aí na graduação, a engenharia mecânica e elétrica não vê nada disso. Então o pessoal tem um pouquinho de receio. Acho que também foi isso que deu uma virada de chave lá na frente para mim. E quando eu assumi esse contrato, ele estava com déficit, porque não batia a conta. O fluxo de caixa da obra não batia. E foi quando me chamaram. Como eu tinha um pouquinho mais de experiência nessa empresa que eu trabalhei, que era antes do consórcio, na CIA Engenharia, eu estava num outro contrato de elétrica, na época com Andrade Gutierrez, fazendo toda a parte elétrica da Brasil Terminal Portuário. Chamaram para fazer uma análise do contrato, porque a conta não fechava. Fazia o faturamento da obra, mas quando vinha as despesas do contrato, a conta não fechava nenhum. E aí foi quando eu comecei a pegar projeto, aquela questão que eu falei de ter a leitura de projeto. Era projeto elétrico, não era nada da minha área, tá? Esse contrato foi totalmente de elétrica. E aí foi quando eu comecei a detectar que, olha, não tá batendo. Fiz algumas amostras ali, peguei nota fiscal, tal, fazendo uma conciliação e apresentei para a diretoria. Falei, olha, esse contrato aqui tá totalmente errado. Pra você ter noção, esse contrato, ele no final das contas, foi 3 vezes o valor, foi orçado errado. Nossa. A gente conseguiu triplicar o valor do contrato, mas assim, foi um trabalho... Aditivos, conseguiu colocar aditivos. Foi, a gente teve que colocar pleitos, e na época a empresa era italiana, a Saipem, e cara, foi suado, porque para você comprovar que você fechou um contrato, errado. E que você tá... E a empresa tomando prejuízo, a empresa já estava no 6º mês levando prejuízo. E apertando, diretoria apertando. E você pegou um orçamento que não foi você que fez. Foi um levantamento que não foi você que fez. E você tem que colocar tudo isso num papel. E pleito é aquilo. Você tem que justificar pingo no i ali, ó. Tal coisa, tem que fazer comprovação, mostrar projeto, mostrar o porquê. E tinha que fazer apresentações. E eu não falava italiano. E você tem que fazer, às vezes tinha que falar com o pessoal da Itália. E você explicar o projeto. E tá lá com o tradutor. E você tem que fazer desenhos. Então foi essa característica. E a virada de chave... Foi quando eu tive essa classificação na empresa, foi quando a gente conseguiu vencer o pleito. Óbvio, como toda negociação, teve um desconto, mas chegou dentro do número que a empresa estava saudável ali para tocar o contrato. A negociação foi com Itália direto, então quem assinava o cheque era italiano ou tinha brasileiro tomando decisão também técnica? Não, o que acontece? Na Saipem, a gerência era tudo italiana do projeto. Tecnicamente também. Tecnicamente também. Tinha os brasileiros também como gerentes, coordenadores, mas a questão de contratos, a questão de compliance, era tudo italiano. Tá, mas análise técnica de projeto. Também. Tá. Por que eu pergunto isso, né? Porque a gente vê alguns erros falando sobre Brasil, né? Que as pessoas se voltam muito ao custo do projeto, não analisa tão tecnicamente assim, eu quero entrar em polêmica, tá? Que acaba comprando o projeto com o menor preço. Não necessariamente o projeto que tem o menor custo-benefício, principalmente tecnicamente falando. E aí vem o erro, né? Na análise do projeto, comprei o mais barato, e esse é um exemplo clássico disso. Aí quando vai executar, 3 vezes o valor, né? Por que não, logo na etapa de projeto, não analisou de forma mais eficiente, que fosse mais próximo da realidade e na execução fosse, beleza, teve aditivo, mas aditivo de 30%, 40%. Né? Você acha que a área de projetos ela é mal gerida e as empresas compram um projeto de maneira errada ou não? Sim, tem muita compra errada e essa avaliação que você falou, isso virou praxe no mercado. Porque as empresas... Eu fiz um post no LinkedIn falando sobre isso também. E são coisas polêmicas, mas que são realidades do mercado. As pessoas só querem ir na página de preço. Ninguém olha tecnicamente, ninguém compara o banana com banana. Pô, eu tô contratando o quê? O que meu concorrente tá propondo? É isso que eu faço a pergunta. Porque tem que ter equilíbrio. E o cliente, ele não sabe o que quer comprar, muitas vezes. A gente, como prestador de serviço, eu não posso só ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu falo sempre isso pro meu time, principalmente na parte de orçamentos. Olha, nós somos os especialistas. Se a gente vai perder a concorrência ou não, mas a gente tem que apontar os problemas que tem ali dentro do contrato, principalmente a questão de levantamento. Nesse projeto mesmo, que foi o exemplo da Saipem,
obra turnkey, era uma obra EPC. Você faz o orçamento num projeto só básico. Adendo aqui, turnkey, a gente falando em engenharia, é um projeto que vai entregar tudo do projeto. Tipo, o cara vai fazer elétrica, mecânica, engenharia, projeto, e entrega aí turnkey a chave na mão, né? Com a execução de toda a indústria funcionando ali para ela estar rodando, né? E quando fala de greenfield é porque é um negócio novo. E né? brownfield, E brownfield é só expansão. né? Exatamente. E é um desafio, porque não é qualquer pessoa que vai fazer um levantamento. Tem que ter uma característica que eu volto lá atrás de novo. Questão de enxergar o projeto. Porque você está orçando em cima de um projeto básico. E a responsabilidade de um turnkey é da empresa que vai executar a obra. Então você pega lá um projeto que ele vai dizer que tem que ter X número de luminárias, mas, sei lá, no estudo luminotécnico, que foi o caso que nós tivemos. Esse X sai de 10, vai para 15, aí é onde entra. Você tem um contrato que é por preço unitário. E aí dentro desse preço unitário tem que estar lá, a luminária tem que ter uma tomada, a luminária tem que ter um gancho. Então vai tudo fazendo uma complementação e vai mudando o custo. Então tua obra tem uma variável. E hoje em dia, as empresas, elas querem fazer um pacote, só que sem responsabilidade. Olha, eu te contrato aqui para você fazer uma reforma, mas se surgir qualquer problema, não tem divisão de responsabilidades. Não, é onde a gente como especialista tem que determinar, tem que ter não existe você colocar todos os riscos dentro de um projeto. Tem que ter as limitantes. Olha, o meu limite de escopo é este. O que nós estamos propondo aqui para você é XYZ. Eu vou te entregar isto. Essa é a minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade. Porque você pegar um projeto e colocar todo o risco dentro de um projeto é inviável. Porque eu não vou assumir um risco. Você vai jogar esse risco lá em cima. O teu projeto, quer dizer, vai sair de 10, vai para 20. Se você for assumir um risco, você não vai colocar para menos. Né? Então tem esse fator que as empresas têm que enxergar um pouco essa característica e volta de novo na base. Se a gente não trabalhar a base, as pessoas formarem um bom escopo, formar um descritivo, preparar um desenho. Hoje acontece muito, as indústrias perderam em acervo técnico. Você não tem mais um arquivo técnico que você consegue pegar um projeto e saber. Não tem mais a documentação digital organizada. Então o cara chama lá, você tem que adivinhar o que quer. E a gente como prestador, mais uma vez, tem que fazer o mais claro possível, porque acontece muito. Às vezes chega lá uma proposta que o cliente fala, olha, tua proposta está o dobro. Tá, mas está o dobro por quê? Eu estou considerando isso, isso e isso. E lá na EMAL a gente tem uma prática de fazer o projeto, o nosso conceito é turnkey. Então hoje eu trabalho com a parte de eletromecânica. Então hoje vou entregar uma obra, eu consigo entregar uma obra-chave na mão. Faço parte de mecânica, caldeiraria, elétrica, instrumentação, entro com a parte de pintura, entro com a parte de andaime e tenho lá a nossa planilha é como se fosse comprar um carro. Olha, eu tenho um carro aqui, o básico, mas eu consigo te entregar esse carro aqui completo, com roda, com um opcional aqui de câmera, enfim. E lá vai ter os adicionais. E aí o cliente vai escolher o que ele vai fazer, que é justamente para a gente propor uma solução definitiva. Porque hoje também o pessoal quer facilidade de não ter que ter 5, 10 empresas para poder gerenciar. É ter uma solução, né, no mercado. E aí que entra para você analisar exatamente o custo-benefício tecnicamente. Sim. E o próprio preço. Né? Sim. Mas voltando agora um pouco, aliás, adiantando na verdade na tua carreira, né, que tu teve esse gerenciamento de obras de mais de 10 milhões tão novo, né, e coordenando mais de 8 pessoas. Depois que você foi para a parte de estaleiro, né, que veio para Pernambuco, saindo de São Paulo, Pernambuco, caminho contrário, né? E aí, como é que foi lidar com essa parte de mudança, com família vindo para Pernambuco e agora também coordenando uma área totalmente diferente, estaleiro? Na parte pessoal também, né? Porque você estava falando um pouco da parte profissional, das dificuldades da mudança, mas pessoalmente, como é que foi isso? É complexo, porque eu nunca tinha saído assim daquela zona é uma zona de conforto. Quando a gente está próximo da nossa residência, quando a gente está próximo dos pais, quando está próximo dos amigos, a gente está ali naquela nossa zona de conforto. E quando você vem para um outro local, uma outra cultura, são outras pessoas, você não tem referência nenhuma, você não conhece ninguém, então é completamente diferente, né? Você tem uma adaptação pessoal em relação ao que você deixou para trás, mas é uma quebra de paradigma, principalmente na parte cultural. Acho que isso fez abrir muitos olhos em relação ao que a gente enxerga do mundo. Eu vejo muito assim, muita gente às vezes pergunta isso, mas por quê?
as pessoas às vezes têm muito dessa limitação de ser bairrista, né? Quando a gente está num local, a gente só pensa ali no nosso quadrado e tal. E quando a gente vai, a gente amplia o nosso mundo de um jeito, a gente começa a enxergar o mundo de outra forma. Então, hoje eu vejo completamente diferente. Questão cultural, questão das pessoas, o trato com as pessoas, como a gente tem que se relacionar, como o relacionamento é importante. E relacionamento é para tudo, seja no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com um porteiro, com um ajudante, com um diretor, qualquer pessoa. A gente tem que saber entrar e sair. Acho que isso é fundamental. E isso faz a gente mudar muito. A gente ter outra visão. Você veio para cá já com a família, Gustavo, ou veio sozinho para cá? Eu vim para cá sozinho. Na época eu estava com a minha esposa, né? A minha atual esposa. A gente namorava na época. E aí eu vim pra cá, fiquei 3 meses, aí fui postergando o contrato, e aí apertando, né? E aí, como é que vai ficar? 3 meses ficou quanto tempo? Esses 3 meses, aí se estendeu por mais 6 meses, aí ela veio morar comigo, e a gente acabou casando, né? E casamento foi em Pernambuco ou foi em São Paulo? Não, foi em São Paulo, mas assim, não teve Mais nada simples. muito... Não teve nada muito alardante, não. A gente se juntou, né? E aí a gente tá aí até hoje. Minhas filhas são recifenses, as duas têm gêmeas, né? E foi uma quebra. Gêmeas somente. Hã? Teve logo gêmeas. Estava Gêmeas. esperando uma ali. Surpresa, né? Surpresa. Financeiramente também foi surpresa ou não? Ah, não, isso aí faz tá. parte do processo, né? Não tem jeito. Mas é gostoso. Aí voltando, tu tivesse essa dificuldade familiar, que é normal, eu acredito que toda mudança Quebra de paradigma. exato. Assim, né? E como o Paulo falou, né? Um caminho diferente do que a maioria faz, né? Que é sair daqui do Nordeste para ir para São Paulo, que a gente sabe que o número de oportunidades, quando você pensa em carreira, dentro de empresas é maior, porque grande parte das multinacionais estão lá, corporativas. E aí, tu veio para cá, para Recife, e qual foi o estralo para tu realmente empreender? Para tu ver esses 4 anos e dizer assim, pô, eu preciso fazer alguma coisa diferente, preciso aproveitar essas oportunidades que tem aqui. Olha, quando chegou em finalzinho de 2017 para 2018, essa empresa que eu trabalhava como terceirizado, como os sócios eram italianos, eles não tinham a mentalidade mais de expandir aqui no Brasil, porque não tinha projetos expressivos nessa área de offshore e tal. E eu tinha um compromisso, eu tinha comprado um apartamento, então a minha meta era um apartamento. Eu falei, olha, eu preciso quitar. Eu tenho até 2019 para resolver isso daqui, então até 2019 eu tenho que manter aqui o meu equilíbrio financeiro. E foi onde eu caí na área comercial. Porque o engenheiro é difícil cair para a área comercial, né? Todo mundo às vezes corre um pouquinho dessa área, e uma área fantástica, que hoje eu adoro. E eu fui para essa área, comecei a trabalhar em prospecção do meu jeito, aprendendo, fazendo visita em cliente, pegando outros contratos. Fui muito para Alagoas, aqui em Suape também a gente pegou alguns contratos. E quando foi em 2019, começo de 2019, a empresa estava declinando, não estava mais querendo continuar as operações. E as contas continuam, né? Então, em 2018, eu conheci um dos meus atuais sócios, o Robert, num curso. Ele trabalhou no estaleiro, eu não o conhecia, eu conheci ele nesse curso, ele sentou do meu lado, foi tipo assim, coisa do destino mesmo, né? A gente se apresentando ali no curso, né, o que fazia e tal. Ele, trabalhou no estaleiro e tal. A gente colocou aquele contato, apareceu na época, né, nessa empresa um serviço de elétrica, ele é engenheiro eletricista, né? Apareceu um contrato de elétrica, chamei ele para trabalhar, ele entrou lá no desafio. E naquele vai e volta, a gente vendo que a empresa não estava tendo muito destino, estava um barco à deriva. Foi onde a gente começou a ter aquela visão, poxa, tem que fazer alguma coisa, né? E aí minha esposa também incentivou, esse meu sócio também incentivou, um outro sócio nosso também, o Charles, um amigo meu de infância, também engenheiro mecânico. A gente naquele bate-papo de empreendedorismo e tal, juntou as ideias. Teve uma época que ele veio passar um carnaval aqui, e a gente lá em Porto, começando a discutir, ele conheceu o Robert e tal, a gente num bate-papo ali, foi quando surgiu a ideia de ter uma empresa. Então, o pontapé foi dali. E você falou aí da parte comercial, Gustavo. Você já estava pronto para exercer a parte comercial quando saiu da parte técnica? Não, foi na raça, cara. Foi na raça. Fui aprender e até hoje aprendo. Sou um eterno aprendiz, cara. Eu fui...
do meu jeito. Que eu falei, naquela época ainda nem tinha essa questão de Instagram, YouTube, tinha alguma coisa ou outra, mas era na raça, era pesquisando, entendendo um pouco ali do processo, então fazia do meu formato que eu conheci. Quando eu abri a empresa, você vai se especializando, mas o começo de empresa é aquilo, é o keep. Você faz tudo, você é o comercial, você é o administrativo, você é o motorista, você faz tudo no começo, né? Então é arregaçar as mangas e ir pro desafio, não tem jeito. Mas tu acha que tem algum tipo de curso que é diferencial para você treinar essa parte comercial? Tem. Eu venho me especializando justamente nessa área. A gente fez uma consultoria, treinamentos nessa área de vendas, e é muito importante. É muito importante. É o caso que eu estava conversando com a Alana sobre a questão de marketing. Tem 2 anos que eu venho estudando sobre marketing, porque engenheiro é técnico, não tem jeito. A gente tem que abrir a nossa mente, a nossa caixinha para a área comercial. Comercial é gestão, comercial é relacionamento. É 100% relacionamento. Não é técnica. Não é técnica, eu digo técnica de engenharia. Tem a técnica de vendas, né? Mas é a questão de relacionamento. Então, marketing é fundamental. Então, eu venho há 2 anos estudando sobre marketing. Marketing para vendas complexas. O que fazer, como fazer. Porque você tem que fazer ali a instrução para o seu cliente. Tem que conduzir ali dentro do funil, dentro do que você está vendendo. É o que eu estava explicando. Eu tenho um processo de comercial que a gente está trabalhando há 3 anos com o cliente. É um grande projeto. É 3 anos. Você trabalha em revisão de proposta, adequa o escopo, faz de uma forma, faz de outra. O cliente pede para ajustar, muda projeto. Porque é um projeto, um ticket alto. Então, um ticket alto você não fecha. Não é uma venda de produto que o cliente pede hoje uma proposta, amanhã está fechando. Não, é um relacionamento. E você tem que ligar para o cliente. E às vezes tem que ir lá tomar um café, tem que fazer uma visita, tem que mandar um e-mail, tem que mandar uma mensagem. Tem que estar na vista ali do cliente, tem que estar na vitrine do cliente para lembrar, olha, ainda estamos aqui, vamos fechar esse projeto. Porque é expressivo. E isso é onde dá longevidade para a empresa. Então, cada cliente tem um seu perfil. E por trás de cada cliente, cada empresa tem pessoas. É o principal, que é o que nós temos que ter essa característica de relacionamento. E é aquele famoso quem não é visto é lembrado, que você comentou que tá ali presente. Tem que estar presente. E isso a engenharia, isso é uma das coisas que a engenharia, o que eu sinto falta, tá? Em relação principalmente na parte mecânica. Né? O que eu conheço de engenheiro civil, por exemplo. A galera de civil ela já tem uma característica mais de gestão de projetos, na parte de custos. A galera todo mundo já sabe conhecer ali o SINAP para fazer um orçamento de obra. Meu amigo, engenharia mecânica, engenharia elétrica, não tem nada disso. Ninguém aprende nada disso na universidade. Aprende um pouquinho sobre planejamento, mas bem pouco mesmo, superficial. Mas no mundo real aqui, se você não for para uma área técnica, uma área de projetos, você é um engenheiro de projetos, vou projetar uma máquina. Ok, diversas características da engenharia você vai pegar. Existência dos materiais, elementos de máquinas, transferência de calor. Agora, se você cair para a área de gestão, esquece, a gente não tem essa formação. A gente não teve essa bagagem. Você vai aprender na raça. E aí, Gustavo, linkando com uma pergunta nossa aqui do Instagram, que aí, inclusive é do Fábio, que é um dos nossos mentorados, tá? Do Grupo Equation, que a gente quer mostrar justamente para ele e para as pessoas que estão junto com a gente, de como é que consegue progredir na carreira, tá? E aí ele que se formou em engenharia e ele atuou sempre a vida na área de RH, né? E aí ele queria a oportunidade na área de engenharia, né? E ele fez uma pergunta e eu vou adaptar, tá, Fábio, para a realidade aqui, principalmente para a parte de contratação, né? E aí, Gustavo, qual é o desafio de contratar engenheiros hoje no mercado, né? Principalmente aqueles que estão recém-formados aí e vêm da engenharia, né? Olha, Fábio, eu acredito que você deve focar na especialização na tua carreira e de preferência na área comercial, porque faltam engenheiros que conheçam tecnicamente e comercialmente. Comercial de relacionamento, principalmente você que já veio de uma área de RH, já conhece aí das relações humanas, e na parte técnica é conhecer o produto, conhecer o serviço. Isso é uma característica que vai faltar no mercado. O engenheiro ele foi feito para tratar problemas, resolver problemas. Então isso é uma característica que a gente já consegue trazer para a área de vendas, que é trazer a solução para o cliente, resolver o problema dele, resolver a dor. Então, se especialize na área comercial, que eu acho que você vai ter
tem muito desafio para você aí pela frente. E falta gente, inclusive, na empresa também. A gente está buscando hoje nessa área técnica e comercial. Já estava contratando aí. Só uma pergunta, né? Por que falta gente? Não falta gente, falta capacitação nas áreas. Eu não vou dizer para você que o engenheiro vai resolver tudo. Como eu falei, se você foca na área de projetos, tem que ser o melhor engenheiro de projetos. Se você foca na área comercial, tem que ser o melhor engenheiro na parte comercial. Porque ninguém faz tudo perfeitamente. Então a gente tem que ter esse foco. E aí entra lá nas características. Poxa, quer trabalhar com a parte de projetos? Hoje eu vejo muitos engenheiros indo para a parte de projeto e vai buscar especialização. Vou trabalhar com a parte de estrutura metálica. Tem que ser o melhor engenheiro na parte de estruturas metálicas, na parte de tubulação ou na parte de projetos, na parte comercial. É trabalhar nessa característica que vai alavancar a sua carreira. E para o cara que ele está começando que não tem essa experiência ainda especialista, né? O que é que tu faz na contratação? Tu só pensa em contratar gente que está mais especializada e sênior, ou quando o cara está mais júnior, ali tu vê algumas características nele também que é interessante que, pô, mesmo que essa vaga é para pleno aqui, esse cara trouxe um comportamento que eu consigo ensinar e fazer ele virar pleno e mais sênior, né? É a característica de querer aprender, de escutar, de ter a humildade. Eu acho que é a característica fundamental para quem não tem experiência. É entender que todo dia é um aprendizado. Eu também aprendo, eu acho que todo mundo tem sempre o que aprender, algo. Então, a gente tem a humildade de colocar a bola no chão. E isso eu consigo enxergar num candidato. Vou falar assim, não, essa pessoa tem perfil para isso, porque ela vai aprender, ela vai ter a característica de aprender, ela vai enxergar que tem um potencial. Estou aqui hoje, mas eu vou subir minha régua. Acho que isso é fundamental. E aí uma pergunta, entre um cara mais sênior que tem pouco esse comportamento versus um cara júnior ou pleno, vamos dizer que pleno porque o cara já tem algum tipo de especialização, né? Com um comportamento com essa característica ali de estar querendo mais, né? Quem você contrataria dos dois? Vai depender do momento, vai depender do cenário. Hoje tem que fazer essa avaliação em relação ao que eu preciso. Se eu preciso de uma pessoa que vai resolver o meu problema sem eu ficar acompanhando, de fato, eu vou trazer uma pessoa muito mais especializada. Agora, eu quero para o longo prazo. Eu acho que é a questão de pegar uma pessoa com a cabeça um pouco mais fresca e você ir moldando o processo e desenvolvendo carreira. E aí é o papel onde entra a empresa. Na questão da empresa é fazer a escala, é mostrar o que tem pela frente, qual o caminho a seguir, quais as metas, quais os processos, o que a pessoa tem que fazer, quais as características que ela vai ter que chegar para sair do júnior, para ir para um pleno, para ir para um sênior, assumir um cargo de gestão. São características. Essa resposta é muito boa porque nada na vida é preto no branco, né? Tipo... Tudo depende. Tudo depende, né? Aquela pessoa que já chega dizendo, não é assim, pô... Quais foram os critérios para tu dizer que sim? Né? Porque vai mudar, né? Que nem você citou. Pô, a depender do estágio, porque eu vou precisar de um cara em curto prazo ali para resolver um problema, preciso de alguém mais sênior, né? Mas a depender ali também de um cara que eu consigo treinar, já pega um cara mais júnior. Né? Então depende do momento. Não, eu acho outra coisa interessante que ele trouxe também foi em relação a ter vagas, né? Hoje a gente vê muito que o pessoal fala, engenheiro vai virar Uber e tal. E o que a gente observa, na verdade, é que existem vagas. Talvez as especializações, a forma que as pessoas estão estudando, que não está sendo da maneira correta. Então, um engenheiro que se forma, faz uma especialização correta, ele vai conseguir se colocar no mercado. Você concorda com isso, Gustavo? Sim, concordo. E o principal, né, você falou da questão de Uber. As pessoas têm que tirar um pouco esse pensamento, porque a característica do próprio engenheiro também microempreender. O que é o microempreender? É ele trabalhar ali como um prestador de serviço, principalmente na parte de projetos. Isso está acontecendo muito, está tendo essa mudança no mercado. A área civil, ela já enxergava muito isso, né? Você vê engenheiros aí que trabalham na parte de gestão, na parte de orçamentos, na parte de projetos, e isso está migrando para a parte de mecânica e parte de elétrica. Porque isso também fomenta o mercado, fomenta você ter bons profissionais, eles vão prestar um serviço pontual e para quem quer desenvolver carreira também fazer suas características. Só que, volta de novo, na especialização, porque a universidade ela vai te dar ali o básico. Vou pegar aqui um caso voltando lá para a questão de estrutura metálica.
você não aprende todos os detalhes de estrutura metálica, fazer um detalhe típico de projeto, quais são as regras para seguir ali na parte de projeto, quais são as melhores práticas, o que tem de novo no mercado de materiais. Então são coisas que é a característica que o engenheiro tem que aprender. E muita coisa não é curso grandes, não. São cursinhos pequenos, uma especialização, um livro. Você pegar um especialista na área, que é onde vai desenvolver e vai fazer ter crescimento na carreira. E assim, dentro do que tu tá vislumbrando, e Paulo trouxe muito bem da dificuldade de se contratar, e em nível de mercado, você acredita que a gente está numa crescente ou essa instabilidade do país está também afetando para sua área? Olha, o mercado hoje ele tá um pouco no estresse, né? Então, a gente vê que a movimentação de projetos não está tão relevante. Alguns mercados continuam de vento em popa, outros estão um pouquinho retraído. Então, olhando o cenário, não está naquela pulsação. Mas olhando aqui cenário regional, você pega, por exemplo, a refinaria, tem um projeto agora de expansão do Trem 2, então você vai ter vagas, e a gente sabe que é um projeto grande, expressivo, vai demandar de mão de obra, vai demandar de mão de obra de fora, pelo volume que pelo porte de obra não tem jeito, acaba tendo essa característica. Você vai para uma área alimentícia, uma área que está em pulsação, uma área de bens de consumo. Então são cenários que também o engenheiro tem que enxergar, onde que o mercado tá tendo essa expansão para poder atuar. Parte de climatização. Então tem assim, é um cenário enorme, mas mais uma vez, a gente tem que enxergar cada passo e o que quer desenvolver para a carreira. Eu quero me especializar para uma área de projetos, porque não é todo mundo que vai para uma área de gestão, não é todo mundo que vai ser gestor. É o mesmo papo quando o pessoal fala, todo mundo vai virar empreendedor. Não, porque senão também a gente não vai ter bons profissionais dentro da empresa. Então vai ter aquela pessoa que ela vai querer, vou querer ser o melhor engenheiro de projetos. Cara, tem que ser o melhor. Estudar para aquilo, se performar para aquilo ali, entregar o teu melhor, é o que vai fazer o teu desenvolvimento, vai fazer o seu nome. Que no final das contas você está assinando ali é o teu carimbo que está ali, é o teu nome que está ali. Alguém vai estar vendo o seu trabalho. Não, só ia citar que de fato, né, a gente entrevistou André Lira, né, que é gestor de manutenção que passou por várias empresas, e aí ele, na trajetória dele, foi justamente isso, né? Tipo, ele deu o melhor dele ao ponto que toda vez que ele precisava de uma oportunidade, eu estava pensando em mudar de oportunidade, as pessoas recomendavam ele e ele conseguia entrar numa boa empresa. Tá? Só trazendo isso ao fundo que ele trouxe. Eu queria que tu falasse um pouquinho do escopo de tudo que tua empresa faz. E quando tu fala aí que é um ticket alto, que são valores expressivos, a gente tá falando aí de um ticket médio de quanto, que é um projeto grande? Olha, hoje a minha empresa ela presta serviço na área de manutenção e montagens industriais. Então, a gente presta serviço na área de caldeiraria, tubulação, elétrica, instrumentação. E o nosso foco hoje, a gente está com 2 carteiras também de serviços especializados, que é trazer soluções para o mercado em relação à anticorrosão. Então, hoje a gente tem uma especialidade tanto na parte de recuperação estrutural e na recuperação de tubulações, trazendo materiais que conseguem ir para a indústria química e não ter agressão em relação, por exemplo, a trabalhar com tubulações de ácido, de soda, de materiais de base. Então, a gente vem com uma solução para trazer inovação para o mercado, né? Um detalhe até em relação a isso, o porquê que nós enxergamos, é a questão do custo de manutenção. A gente tem que enxergar que o mercado está mudando, a mão de obra está ficando escassa, a indústria precisa se otimizar, o Brasil precisa se otimizar. Só para ter uma noção na questão de corrosão, o Brasil hoje perde 4% do PIB nacional por conta de corrosão. Eu tive até um evento que eu fiz essa pergunta, falei, gente, o que nós gestores estamos fazendo para tratar isso? Então hoje a EMAL ela vem justamente nesse ponto, de trazer solução no mercado para trocar uma tubulação e não ter mais problema, dor de cabeça com vazamento, não ter risco de segurança, não ter risco ambiental, e aumentar também a longevidade da sua instalação. Então, o nosso cenário hoje é trazer solução, não ser um commodity, não é fazer o mesmo serviço que qualquer concorrente vai fazer, mas é trazer sempre um material e sempre olhando para fora. Isso a gente trouxe olhando para o mercado americano, mercado europeu, e o que não está sendo feito tão forte aqui no Brasil nesse trabalho. Então, é uma engenharia que a gente vem trabalhando nisso. E em relação a tickets, hoje está na fase de 1 milhão, 1,5 milhão, uma média de projeto nosso, a depender do porte. Óbvio, a gente tem projetos menores, vai depender da complexidade, mas o nosso ticket médio irá nessa faixa. Em quanto tempo é o projeto, a execução?
Hoje em faixa de 3, 4 meses. Você vê 1 milhão e meio para 3, 4 meses. Então, coisa muito rápida. E hoje o nosso foco é entregar a solução de ponta a ponta. Então, hoje a gente pega muito serviço para recuperação estrutural. Vou recuperar uma estrutura metálica e tem que fazer uma consultoria na parte de qual tinta que nós vamos aplicar, qual tratamento vai ser feito, como vai ser feito o acesso. Tudo isso a gente já faz desde o nosso primeiro atendimento. A gente faz uma visita, leva um projetista, faz o detalhamento, entrega uma proposta, vai para a negociação. Então, onde a gente trabalha com esse conceito de dar chave na mão, né? E de ser complexo também, né? Além de ser complexo, exatamente. Em relação a empreendedorismo mesmo, Gustavo, quais tu acha que são as maiores dificuldades de empreender em engenharia e no Brasil? Olha, a maior dificuldade é desenvolver processos na empresa, porque sem processos a gente não vai para lugar nenhum. Então é você desenhar o passo a passo. Quando a gente cria, quando tá só a gente fazendo é uma coisa, mas a gente fazer a fomentação, fazer as pessoas entenderem o porquê daquilo, como fazer, dar as características e você desenvolver, treinar as pessoas, acho que esse é o maior desafio dentro do empreendedorismo. E principalmente para quando a gente inicia pequeno e vai se expandindo, né? Hoje a gente tem 104 funcionários, então imagina você fazer todo o processo, você ter o mesmo padrão de atendimento num contrato que eu tenho em Itapsuma, eu ter num contrato em Suape. E eu ter que atender o mesmo cliente, e o funcionário ter o mesmo tratamento num contrato, tem outro, e a sede ter a mesma característica. Então esse é o maior desafio que a gente enfrenta hoje, é de manter o padrão. Isso é um processo. Aí vem outras características, parte de vendas, pós-vendas, o que tem de inovação no mercado. Tudo isso acho que é o grande desafio da gente colocar. E ideias tem de monte, né? Você coloca a cabeça no travesseiro e daqui a pouco você já, tem isso daqui para fazer. E você tirar às vezes do papel também é uma grande briga, né? Porque você tem um time, você tem que saber se vai ser vantajoso, se vai ter retorno. Esse é o grande desafio na parte do empreendedorismo. Você estava falando aí que o engenheiro, por si só, por natureza, já teria uma característica meio empreendedora, né? Você citou até o Uber. Eu queria que você desse dicas para um engenheiro que quer empreender. O que é que ele deveria fazer se ele quisesse começar a empreender? Não, acho que talvez tenha sido um pouquinho o contrário. A questão é assim, tem que desenvolver essa questão de esquecer de ser o Uber. Né? De fato, acontece muito. Você fui engenheiro, né? Você está conversando, já tive casos disso aí, principalmente naquela época de crise. Mas as pessoas têm que mudar essa característica, porque na engenharia você não é treinado para empreender. Você é treinado para ir para um estagiário, para você ser um trainee e ir para dentro de uma grande indústria desenvolver carreira. Mas são poucos os profissionais hoje que conseguem desenvolver uma carreira de 30, 40 anos numa indústria. Ele vai ficar na média de 2, 3 anos, vai para uma outra empresa e pode ter uma grande expansão de carreira, mas também para quem está ali começando e não tem aquela oportunidade de estagiar, de ser um trainee numa indústria, o que eu posso ser bom? Qual é a minha característica que eu gosto? Eu gosto de trabalhar com gestão. Eu gosto de trabalhar com projeto. Que eu falei, tente ser o melhor naquilo que você gosta e desempenhe e vá para cima. Vá fazer uma apresentação, procura empresas, principalmente empresas pequenas. A gente às vezes tem necessidade de fazer uma contratação pontual. Às vezes eu preciso ter um engenheiro para poder dar um suporte num projeto. Então, essa característica você vai conseguir. Se você consegue apresentar um portfólio, fazer abordagem, então o engenheiro tem que aprender vendas, tem que aprender relacionamento, tem que aprender vendas, que isso com certeza vai fazer expandir vai abrir a mata, né? Ele não vai ficar dependendo de ir para uma grande indústria. Por isso que eu falei, a gente tem que desenvolver essa característica no engenheiro. Nós não somos treinados para isso, infelizmente. A engenharia ela faz para a gente ser muito técnico, mas tem que ter o viés ali de relacionamento, de vendas, isso é fundamental. Você estava falando do que o engenheiro precisa melhorar. Sim. E se tu pudesse citar algumas características que a engenharia te trouxe que você acha que são os pontos positivos que impactam positivamente dentro da tua carreira aí? Olha, resolver problemas é a principal característica. O engenheiro está todo dia resolvendo algum problema, alguma bronca. É questão de entender os porquês, a lógica. Acho que isso é fundamental também, a gente saber o passo a passo, enxergar o serviço, né, o escopo, a dor do cliente, o problema que a gente tem para tratar. Acho que esses são os principais pontos, as principais características de um engenheiro. Só, além das principais características, né? Você acha que o cara deveria ter
uma visão de onde ele deveria estar? Tipo, você citou ali, pô, o cara não é treinado para essa parte comercial, a gente vai muito na técnica ali, né? Mas às vezes o cara tá meio que perdido, né? O cara tá recém-formado ali, não sabe se vai para a área comercial, se vai para indústria, projetos, né? O que que tu recomendaria para o cara que tá meio perdido na vida, assim, de onde seguir, né? Justamente, olhar as cadeiras que você cumpriu dentro da engenharia e qual dessas cadeiras você mais se identificou. Eu, por exemplo, na época da universidade, uma matéria que eu gostei muito foi elementos de máquinas. E eu até pensava, elementos de máquinas e transferência de calor. Tanto que eu pensava, poxa, se um dia eu for... Eu tinha um sonho também lá atrás de trabalhar em montadora. Acho que talvez eu não contei lá atrás, mas ou trabalhar numa montadora ou trabalhar com a parte de aviação. Eu gostava muito também, como eu falei, eu gostava de desmontar carrinho e tal. E eu tinha essa vontade. E a outra característica que eu gostei na universidade foi a parte de transferência de calor. Então eu pensava em trabalhar com a parte de climatização e tal. Então essas características a gente tem que enxergar. Poxa, o que eu gostei dentro da engenharia? Eu gostei de trabalhar com a parte de resistência dos materiais. Poxa, senão você tem uma característica que vai trabalhar com estrutura. Eu gostei de elementos de máquina. Então você pode trabalhar com a parte de projetos de máquinas. Gostei da parte de máquinas de elevação de carga. Vou trabalhar com elevação de carga. Com ponte rolante, com pórticos, com equipamentos portuários. Então veja no seu trajeto ali de 5 anos qual foi a melhor característica que você teve em relação às suas cadeiras e puxa aquilo ali para você. Se você está um pouquinho perdido, poxa, eu gostei dessa, eu vou focar nessa daqui, estude para aquilo e estude vendas também. Então, pessoal, quem quer ir atrás para a parte de engenharia técnica comercial, ó, já tem aqui Gustavo para você seguir, tá? A gente infelizmente está acabando, né? Já deu um pouco mais de 1 hora aí de conversa, mas eu tenho uma pergunta antes, tá? Não sei se a Emerson tem também, né? Que é com relação à parte de empreender mesmo, aí voltar um pouco para empreendedorismo, né? Pô, você teve alguma frustração enquanto você estava abrindo negócio? Você era CLT ali, né? Que nem você estava. E depois foi começar Pô, você não tem mais nenhuma segurança. Mesmo que você estava na outra empresa ali que era italiana, que não queria mais expandir nem nada, mas o risco estava com eles, né? Não estava contigo. E agora está contigo, né? Como é que foi esse percurso? Você teve alguma frustração no meio do caminho? Olha, frustração não, mas o frio na barriga não tem jeito. Você ter a virada de chave, eu não tinha essa cabeça de empreender, nunca me passou pela cabeça, e foi ali pela necessidade e pela visão de mercado. Então, você tem aquela insegurança se vai dar certo, a responsabilidade que você tem com o que você está vendendo, eu falo muito isso daí, você colocar na proposta e o que você vai entregar, você tem que tirar do papel. Então isso é a grande virada de chave para quem vai empreender, é de entregar de fato aquilo que eu estou prometendo no papel. Então esse é o grande desafio que a gente enfrenta. E são diversos desafios que a gente enfrenta todos os dias. Até hoje, a gente está 6 anos de empresa, não tem jeito. Todo dia tem um novo desafio, tem um novo problema, tem um novo compromisso ali com o cliente. Então faz parte da rotina do empreendedor. Não tem jeito. Fantástico. É matar um leão todo dia, né? Matar um leão todo dia. E aí, só para pegando também análise de risco e retorno, né? Você acredita que o retorno que você vai ter nas próximas décadas vai ser interessante para ti? Sim, com certeza. Com certeza. Hoje, a gente está com um time de 104 pessoas, tem perspectiva de crescimento no mercado, a questão do retorno dos clientes. Então, tudo isso faz a gente enxerga o futuro da empresa, né? Daqui a pouco a gente tá bebendo uma cervejinha, né, no iate aí de Gustavo, né? Para finalizar, aquela pergunta que a gente sempre faz, né, Paulo? Olhando toda a tua trajetória, Gustavo, tudo que você conquistou, você acredita que a engenharia foi gratificante para ti? Sim, com certeza. E por quê? Porque tudo que eu tenho hoje veio dessa característica da engenharia. Como eu falei, desde pequeno eu já tenho essa vontade de resolver alguma coisa. Desde desmontar o carrinho, a vontade de trabalhar na parte automobilística, a vontade de trabalhar na parte de aviação, a vontade de ir para a parte civil e depois cair para a área da mecânica. Então a engenharia resolveu os meus problemas até aqui. Boa. Você se arrependeu? Não. Boa. É isso que a gente quer finalizar, né? Que todas as pessoas que entrevista, né? Gustavo mais um,
não se arrepende de ter feito engenharia e todo o percurso que teve, né? Ou não se arrepende, eu tô mentindo pra gente. A gente prefere acreditar que realmente não se arrepende, porque a gente tem muito orgulho de fazer engenharia. São pessoas que passaram por diversos ramos, mas que tiveram sucesso na vida e é isso que a gente traz aqui. Gustavo, queria te agradecer pela presença. Foi uma honra conversar com você. Foi um aprendizado, né? Parabéns pela trajetória. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês, a abertura, o público também. E sucesso para o grupo. Muito obrigado, viu, Gustavo? Obrigado. Obrigadão, Gustavo. Tá. Valeu. Tá.